Antes dos milagres da medicina moderna, a humanidade vivia sob a sombra de um terror invisível. Um inimigo silencioso e onipresente que transformava um simples arranhão em uma sentença de morte e uma cirurgia em uma aposta fatal. Falamos das bactérias. Durante séculos, foram os senhores indiscutíveis do campo de batalha da saúde, e a ciência, com todo o seu engenho, mal conseguia conter seu avanço. Mas em 1928, em um laboratório desordenado de Londres, o destino interveio. A história da medicina estava prestes a mudar, não por um plano meticuloso, mas por um acidente feliz que revelaria a arma mais poderosa já descoberta contra as infecções. Nosso protagonista nesta história é Alexander Fleming, um bacteriologista escocês do Hospital St. Mary. Ele não era um herói de lenda, mas um cientista metódico, às vezes distraído, imerso na frustrante busca por uma substância que pudesse aniquilar os estafilococos, bactérias responsáveis por inúmeras mortes. Em setembro daquele ano, ao voltar de férias, Fleming se deparou com uma pilha de placas de Petri que havia esquecido de limpar. Uma delas, contaminada pelo ar do laboratório, apresentava um fenômeno extraordinário que um olho menos treinado teria descartado como um simples erro. Em meio às colônias de bactérias, havia crescido um intruso, uma mancha de mofo esverdeado. Mas o incrível não era sua presença, e sim o efeito que causava ao seu redor. Como se fosse um campo de força invisível, o mofo havia criado um halo de morte ao seu redor. As bactérias simplesmente não podiam sobreviver perto dele. Naquele momento de observação, Fleming não viu um experimento arruinado, mas uma revelação. Ele acabara de testemunhar uma guerra química em escala microscópica, e o mofo, identificado mais tarde como Penicillium notatum, era o vencedor. Essa revelação foi o primeiro passo rumo à concepção de um antibiótico. A ideia de que um micro-organismo pudesse produzir uma substância para aniquilar outro abriu uma nova fronteira. Fleming havia descoberto a penicilina, um composto que prometia ser a bala mágica que a medicina havia buscado. Antes desse momento, uma simples ferida infectada podia desencadear uma sepse mortal. Doenças como pneumonia ou escarlatina dizimavam populações. A penicilina oferecia algo que parecia um milagre, a capacidade de atacar seletivamente o invasor bacteriano sem prejudicar o hospedeiro humano. No entanto, a descoberta de Fleming foi apenas o prólogo. A substância era instável e extraordinariamente difícil de purificar. Durante mais de uma década, a penicilina permaneceu como uma curiosidade de laboratório, uma promessa não cumprida. O mundo ainda não estava pronto para sua revolução. Seria necessária a brutalidade de um conflito global, a Segunda Guerra Mundial, para que outros cientistas como Howard Florey e Ernst Boris Chain em Oxford retomassem o trabalho de Fleming e, com a urgência de salvar milhões de soldados, transformassem essa curiosidade em um medicamento produzido em massa. O caminho desde uma placa de Petri contaminada até um fármaco que salvou o mundo não foi simples. Requereu compreender o delicado mecanismo de ação da penicilina. Sua habilidade para sabotar a construção da parede celular bacteriana, provocando que o micro-organismo estourasse e morresse. Esse ataque de precisão é o que define os antibióticos e o que os tornou o pilar da medicina do século XX. Sua chegada não foi apenas um triunfo científico, foi o fim de uma era de medo. Mas, como toda grande revolução, esta também trouxe consigo consequências imprevistas. O uso massivo da penicilina e seus sucessores despertaria em nosso inimigo invisível uma capacidade de adaptação formidável. A resistência bacteriana, um fantasma que já se insinuava nos primeiros dias, se tornaria o próximo grande desafio para a humanidade, uma corrida armamentista em nível microscópico que continua até hoje. A história de Alexander Fleming e sua descoberta casual é um poderoso lembrete de que os maiores avanços da ciência muitas vezes não surgem da certeza, mas da curiosidade diante do inesperado. Nos ensina que na desordem, no erro, pode estar escondida a semente de uma revolução. Este foi o primeiro capítulo em nossa guerra contra as bactérias, uma guerra que transformou nossa expectativa de vida e redefiniu o que significa estar a salvo. A seguir, exploraremos como essa única molécula desencadeou uma revolução médica sem precedentes, dando início à era dourada dos antibióticos. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. Os antibióticos, descobertas que mudaram radicalmente o rumo da medicina, começaram a florescer em um contexto onde as infecções bacterianas eram uma das principais causas de mortalidade. No século XX,
As mortes por doenças infecciosas como pneumonia, sífilis ou tuberculose eram frequentes. Em um mundo onde a medicina carecia de ferramentas eficazes para combater essas infecções, a chegada dos antibióticos marcou uma era de transformação. Consideremos um hospital na década de 1930. As salas de emergência estavam cheias de pacientes lidando com infecções, muitas vezes fatais. Os médicos, embora dedicados e competentes, se viam limitados em sua capacidade de salvar vidas. O desafio era como lutar contra um inimigo tão pequeno e letal como as bactérias. A resposta chegou com a descoberta do primeiro antibiótico, a penicilina, por Alexander Fleming, em 1928. No entanto, seu desenvolvimento e aplicação prática não se concretizaram até os anos 40. Quando cientistas como Howard Florey e Ernst Boris Chain trabalharam para produzi-la em grande escala. A penicilina não apenas aliviou o sofrimento de milhares de pessoas, mas também revolucionou a forma como as infecções eram tratadas. Ao agir atacando as paredes celulares das bactérias, este antibiótico permitia que o sistema imunológico do corpo eliminasse a infecção de maneira mais eficaz. De repente, o que antes era uma condição de alto risco se tornou uma doença tratável. É significativo a mudança que os médicos experimentaram ao ver que seus pacientes recuperavam a saúde em questão de dias, quando antes passavam semanas, até meses, lutando para sobreviver. A produção em massa da penicilina durante a Segunda Guerra Mundial foi um marco que não apenas salvou vidas no campo de batalha, mas também estabeleceu um novo padrão na atenção médica. Pela primeira vez, os médicos podiam confiar em um tratamento eficaz para infecções bacterianas comuns, o que levou a uma diminuição drástica na mortalidade. A esperança cresceu entre a população e os antibióticos se tornaram um símbolo de progresso médico. À medida que a penicilina se popularizava, a pesquisa se expandiu para descobrir outros antibióticos. A tetraciclina, streptomicina e eritromicina, entre outros, foram desenvolvidos nas décadas seguintes, cada um com seu próprio espectro de ação e particularidades. Essas novas ferramentas permitiram que os médicos tratassem uma gama ainda mais ampla de infecções, desde as mais comuns até aquelas que costumavam ser mortais. A revolução médica não se evidenciou apenas na redução de mortes por infecções, também se refletiu na melhoria dos procedimentos cirúrgicos, onde a possibilidade de tratar infecções pós-operatórias abriu a porta a intervenções que antes eram consideradas arriscadas demais. No entanto, essa revolução não esteve isenta de desafios. A introdução maciça de antibióticos na medicina e seu uso na agricultura geraram uma pressão seletiva sobre as bactérias, o que levou ao surgimento de cepas resistentes. Essa resistência começou a questionar a eficácia dos antibióticos, ressaltando a necessidade de um uso responsável e consciente. Isso nos leva a nos perguntar como chegamos a esse ponto e o que isso revela sobre a relação com medicamentos que foram considerados um avanço fundamental. A história dos antibióticos é, em grande parte, uma história de sucesso. No entanto, como toda história humana, também tem suas lições. A revolução médica que desencadearam ensinou que, embora a ciência possa oferecer soluções surpreendentes, requer responsabilidade e conhecimento para preservar esses avanços. A compreensão de como funcionam e como podem ser utilizados de forma eficaz e segura é essencial para garantir que as futuras gerações também possam se beneficiar desses tratamentos. No próximo capítulo, exploraremos o auge da produção industrial de antibióticos, um processo que não apenas transformou a escala de sua disponibilidade, mas também lançou as bases para uma nova indústria farmacêutica. Analisaremos como se conseguiu que esses tratamentos estivessem ao alcance de milhões e quais desafios e oportunidades surgiram nessa expansão. A resposta a essas perguntas nos levará a uma jornada pelo desenvolvimento de uma indústria que mudou para sempre a forma como enfrentamos as doenças. A Segunda Guerra Mundial, um conflito que deixou profundas marcas na história, também foi o catalisador de uma mudança monumental na área da medicina. A necessidade urgente de tratar infecções bacterianas em soldados feridos levou a um avanço sem precedentes na produção de antibióticos. A questão principal é como essa necessidade se transformou em uma indústria capaz de salvar milhões de vidas. Desde a descoberta da penicilina por Alexander Fleming, em 1928, o potencial dos antibióticos havia ficado claro. No entanto, a produção em larga escala desse medicamento não se concretizou até que a guerra despertasse a urgência de contar com tratamentos eficazes.
as infecções bacterianas eram uma das principais causas de morte na linha de frente. Assim, em 1941, um grupo de pesquisadores da Universidade de Oxford, liderados por Howard Florey e Ernst Boris Chain, começou a trabalhar na produção em massa de penicilina. Com uma visão clara, perceberam que não poderiam depender apenas da fermentação natural do fungo de onde era extraída. A resposta foi a criação de um processo industrial que permitisse a produção em larga escala. Através da colaboração com laboratórios farmacêuticos americanos, foram desenvolvidos métodos mais eficientes, utilizando cepas de fungo modificadas e condições de cultivo otimizadas. Esse esforço conjunto permitiu que a penicilina, que antes era um recurso escasso, se tornasse um medicamento disponível para o tratamento de feridas e doenças infecciosas. O impacto foi imediato e profundo. Em 1944, a produção de penicilina alcançou níveis que permitiram tratar milhares de soldados no campo de batalha. As taxas de infecção e mortalidade começaram a diminuir drasticamente. No entanto, a produção de antibióticos não beneficiou apenas os soldados. Sua disponibilidade se estendeu a hospitais e clínicas em todo o mundo, revolucionando a forma como as infecções bacterianas eram abordadas na população civil. Enfrentar uma simples ferida sem a certeza de um tratamento eficaz era uma realidade que começava a mudar. À medida que a guerra avançava, outros antibióticos começaram a ser desenvolvidos e produzidos. A streptomicina, por exemplo, foi descoberta em 1943 por Salman Waxman e se tornou o primeiro tratamento eficaz contra a tuberculose, uma doença que havia sido devastadora durante décadas. A produção de antibióticos se expandiu rapidamente. E com isso, a indústria farmacêutica foi impulsionada à vanguarda da inovação médica. Esse auge não apenas representou um triunfo na luta contra as infecções, mas também lançou as bases para a biotecnologia moderna. A produção industrial de antibióticos implicou a implementação de técnicas de fermentação em larga escala, um precursor de muitos dos métodos empregados na produção de medicamentos hoje em dia. As melhorias na bioprocessamento e na engenharia genética permitiram que a indústria farmacêutica continuasse evoluindo. Mas tudo começou nesse contexto de necessidade urgente, onde a engenhosidade humana se manifestou com intensidade. No entanto, o crescimento acelerado dessa produção também trouxe novos desafios. A rápida expansão do uso de antibióticos levou a uma pressão seletiva sobre as bactérias, que começaram a desenvolver mecanismos de resistência. Esse fenômeno, que já estava sendo observado ao final da guerra, se tornaria um dos maiores problemas de saúde pública nas décadas seguintes. Um organismo tão pequeno quanto uma bactéria demonstrou sua capacidade de desafiar os avanços da medicina. A produção industrial de antibióticos durante a Segunda Guerra Mundial não apenas mudou o curso da história médica, mas também ensinou sobre a relação entre os seres humanos e os micro-organismos. A história desses medicamentos é um lembrete de que nossos avanços não estão isentos de consequências e que a luta contra as infecções requer uma abordagem contínua e adaptativa. À medida que continuamos explorando o mundo dos antibióticos, é crucial entender como funcionam no corpo humano e como interagem com as bactérias que tentam combater. No próximo capítulo, aprofundaremos os mecanismos de ação desses poderosos compostos, desvendando o intrincado jogo entre antibióticos e bactérias na batalha pela saúde. A história dos antibióticos não se concentra apenas em sua descoberta e produção industrial. Neste capítulo, aprofundamos como esses compostos agem sobre as bactérias, um conhecimento fundamental para entender sua eficácia e os desafios que enfrentamos hoje. Quando a penicilina foi introduzida na medicina, revelou-se um novo mundo de possibilidades para combater infecções bacterianas. A pergunta-chave é como esses fármacos conseguem vulnerar organismos tão pequenos e, muitas vezes, tão resilientes. A chave está em seus mecanismos de ação, que são diversos e específicos. Em primeiro lugar, muitos antibióticos atacam as paredes celulares das bactérias. Essa estrutura é essencial para sua integridade e sobrevivência. Por exemplo, os beta-lactâmicos, como a penicilina, se ligam a proteínas específicas na parede celular, inibindo a síntese de peptidoglicano, um componente crucial dessa estrutura. Sem uma parede celular funcional, as bactérias não conseguem manter sua forma e se tornam mais suscetíveis à pressão osmótica, o que provoca sua lise. Esse mecanismo é o que torna as bactérias gram-positivas, que têm paredes grossas, especialmente vulneráveis à penicilina.
Além dos beta-lactâmicos, outros antibióticos como a vancomicina atuam de maneira semelhante, mas se dirigem a diferentes etapas da formação da parede celular. Ao compreender essa vulnerabilidade, os médicos podem selecionar o antibiótico adequado para tratar infecções específicas. Isso nos leva a questionar por que as infecções por bactérias resistentes parecem aumentar apesar dos avanços médicos. A resposta está na evolução bacteriana e no uso indevido de antibióticos, um tema que será explorado mais adiante. Outro mecanismo de ação importante se concentra na síntese de proteínas. Antibióticos, como os macrolídeos e as tetraciclinas, interferem na maquinaria de produção de proteínas das bactérias, que é fundamental para seu crescimento e reprodução. Os ribossomos bacterianos, embora semelhantes aos das células humanas, têm diferenças-chave que permitem a esses fármacos serem seletivos. Ao bloquear a síntese de proteínas, impede-se que as bactérias realizem funções vitais, resultando em sua incapacidade de se multiplicar e, eventualmente, em sua morte. Por outro lado, alguns antibióticos interrompem a replicação do DNA bacteriano. Esta é outra via crítica que as bactérias utilizam para se multiplicar. As fluoroquinolonas, por exemplo, atuam inibindo as enzimas que são essenciais para a replicação do DNA, como a DNA girase. Sem a capacidade de replicar seu material genético, as bactérias não conseguem se duplicar, o que as leva à morte. Essa ação seletiva é um lembrete de como o conhecimento da biologia bacteriana se traduz em tratamentos eficazes. A necessidade de um tratamento prolongado para certas infecções bacterianas está relacionada à resistência e à capacidade das bactérias de se adaptarem aos antibióticos. Além desses mecanismos, existe outro enfoque que se concentra na alteração da função da membrana celular. Antibióticos como os polipeptídeos, que incluem a colistina, atuam interferindo na integridade da membrana celular. Essas substâncias podem alterar a permeabilidade da membrana, fazendo com que componentes essenciais se filtram para fora da célula e que se produzam desequilíbrios osmóticos fatais. Esse mecanismo é particularmente relevante no tratamento de infecções causadas por bactérias gram-negativas, que são notoriamente resistentes a muitos antibióticos. À medida que exploramos esses mecanismos, é fundamental reconhecer que nem todos os antibióticos são eficazes contra todas as bactérias. Cada tipo de antibiótico tem um espectro de ação específico, o que significa que alguns são mais eficazes contra certas espécies bacterianas do que outros. Essa especificidade não é apenas crucial para o tratamento eficaz de infecções, mas também é um aspecto-chave na luta contra a resistência antibacteriana. A resistência bacteriana é um fenômeno que se intensificou nas últimas décadas. À medida que as bactérias são expostas repetidamente a antibióticos, podem desenvolver mutações que lhes permitem sobreviver. Esse processo de seleção natural representa um desafio significativo no uso de antibióticos, uma vez que os tratamentos que antes eram eficazes podem se tornar ineficazes. No próximo capítulo, aprofundaremos no espectro antibacteriano e como a seleção de um antibiótico adequado pode fazer a diferença na luta contra essas infecções. Na interseção da ciência e da medicina, os mecanismos de ação dos antibióticos nos oferecem uma janela para o complexo mundo das bactérias e nossas ferramentas para combatê-las. Compreender como esses fármacos funcionam não é apenas essencial para seu uso eficaz, mas também para a preservação de sua eficácia no futuro. A luta contra as infecções bacterianas é um campo em constante evolução, e cada descoberta nos aproxima um pouco mais da compreensão de como podemos enfrentar os desafios que elas nos impõem. À medida que exploramos as complexidades dos antibióticos, é essencial compreender como esses medicamentos não apenas combatem infecções, mas o fazem de maneiras muito específicas. Neste capítulo, nos aprofundaremos na diferença entre os antibióticos de espectro amplo e os de espectro reduzido, e como sua aplicação no tratamento de infecções pode ser decisiva para a saúde do paciente. Os antibióticos podem ser classificados de acordo com seu espectro de atividade, ou seja, a gama de bactérias contra as quais são eficazes. Os antibióticos de espectro amplo são aqueles que atuam sobre uma ampla variedade de bactérias, tanto gram-positivas quanto gram-negativas. Isso significa que podem atacar múltiplos tipos de organismos patogênicos, o que os torna uma opção valiosa em situações onde a infecção não foi completamente identificada. Por outro lado, os antibióticos de espectro reduzido são projetados para atacar um número limitado de bactérias, o que os torna mais específicos em sua ação.
Consideremos uma analogia para visualizar como os antibióticos operam em nosso corpo. Em um vasto oceano cheio de diferentes espécies de peixes, um barco de pesca de espectro amplo seria capaz de capturar muitas espécies diferentes, enquanto um barco de pesca de espectro reduzido se concentraria em uma espécie particular. Um exemplo clássico de antibiótico de espectro amplo é a amoxicilina, que é comumente utilizada para tratar infecções como a amigdalite ou a pneumonia. Sua capacidade de atacar diversas bactérias a torna indispensável na medicina. No entanto, o uso indiscriminado de antibióticos de espectro amplo pode contribuir para o desenvolvimento de resistência bacteriana. Um problema crescente na medicina moderna. Quando expostas a um antibiótico que não é específico, existe o risco de que algumas bactérias sobrevivam e se adaptem, criando cepas resistentes. Por outro lado, os antibióticos de espectro reduzido, como a penicilina, são eficazes contra certas cepas de bactérias gram-positivas. Seu uso pode ser mais apropriado em situações onde a bactéria responsável pela infecção foi identificada, permitindo um tratamento mais direcionado e reduzindo o risco de resistência. Essa abordagem mais específica também pode minimizar os efeitos colaterais, pois preserva a flora bacteriana normal do corpo, que é vital para a nossa saúde. A decisão sobre qual tipo de antibiótico usar está ligada à microbiologia e aos métodos de diagnóstico. Os médicos costumam realizar culturas de amostras biológicas, como sangue ou tecido infectado, para identificar o patógeno exato. Essa prática não apenas permite selecionar o antibiótico mais adequado, mas também ajuda a prevenir o uso excessivo de antibióticos de espectro amplo. No entanto, em situações de emergência, como uma infecção grave onde o tempo é crítico, os médicos frequentemente optam por antibióticos de espectro amplo enquanto aguardam os resultados da cultura. Essa abordagem pode ser vital para salvar vidas, mas sublinha a importância de um uso responsável e consciente desses medicamentos. O conceito de espectro antibacteriano também se relaciona com a forma como os antibióticos afetam nossas bactérias intestinais. O intestino humano abriga trilhões de bactérias que desempenham um papel crucial em nossa digestão e na regulação do sistema imunológico. Quando um antibiótico de espectro amplo é ingerido, pode alterar esse ecossistema, eliminando não apenas as bactérias patogênicas, mas também aquelas que são benéficas. É relevante analisar como isso afeta a saúde geral. A conexão entre o uso de antibióticos e a saúde intestinal levou a uma crescente preocupação sobre o equilíbrio microbiano. Estudos demonstraram que a alteração dessa flora pode estar associada a condições como obesidade, diabetes e doenças autoimunes. Este é um lembrete de que a saúde não se baseia apenas na eliminação de patógenos, mas também na manutenção de um ambiente microbiano saudável. À medida que avançamos em nossa compreensão do espectro antibacteriano, é fundamental considerar o futuro dos antibióticos. A resistência bacteriana é um desafio que a medicina atual enfrenta, e a necessidade de desenvolver novos antibióticos e tratamentos alternativos é mais urgente do que nunca. Enquanto isso, a educação sobre o uso apropriado de antibióticos e a promoção de práticas de saúde pública são essenciais para preservar a eficácia desses medicamentos. Com cada decisão que é tomada no tratamento de infecções, estamos em uma constante busca de equilíbrio entre a eficácia e a prudência. Da próxima vez que se considerar um antibiótico, é importante lembrar que não se trata apenas de combater uma infecção, mas também de cuidar do delicado ecossistema que reside dentro de nós. Ao olhar para o futuro, enfrentamos a era dourada dos antibióticos, onde a inovação e a pesquisa prometem novas soluções e abordagens. No próximo capítulo, exploraremos como esses avanços transformaram a medicina e quais desafios nos aguardam no caminho para um futuro mais saudável. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. A década de 1950 marcou um marco na história da medicina moderna. As lições aprendidas na Segunda Guerra Mundial, onde as infecções podiam ser tão letais quanto as balas, levaram a uma busca intensiva por soluções que mudariam o rumo da saúde pública. Foi nesse contexto que surgiu o que se conhece como a Era Dourada dos Antibióticos. Um período em que foram descobertas a maioria das classes de antibióticos que ainda são utilizados hoje em dia. Em 1943, a penicilina, o primeiro antibiótico verdadeiro, havia começado a demonstrar seu potencial.
No entanto, foi nos anos 50 que uma explosão de descobertas se desencadeou. Durante essa década e a seguinte, cientistas de todo o mundo se dedicaram à busca de novos compostos com propriedades antibacterianas, conseguindo identificar vários grupos de antibióticos que se tornaram pilares do tratamento médico. Um dos marcos mais destacados foi a descoberta das tetraciclinas. Em 1948, o microbiologista americano Benjamin Duggar isolou esse antibiótico de uma cepa de Streptomyces. As tetraciclinas mostraram-se eficazes contra uma ampla variedade de bactérias, e sua estrutura química única permitiu que penetrassem nas células bacterianas, interferindo na síntese de proteínas. Esse mecanismo de ação foi crucial, pois forneceu aos médicos uma ferramenta poderosa para tratar infecções que antes eram difíceis de controlar. É notável como um pequeno composto pode alterar o funcionamento de uma célula, o que se explica pela complexidade das interações moleculares e da bioquímica que subjaz à vida. Outro grande avanço foi a descoberta dos antibióticos beta-lactâmicos, que incluem a penicilina, descoberta por Alexander Fleming, e seus derivados, como a ampicilina. Esses antibióticos que atuam interferindo na formação da parede celular bacteriana tornaram-se o tratamento padrão para muitas infecções comuns. A ampicilina, em particular, ampliou o espectro de ação da penicilina, sendo eficaz contra uma variedade de bactérias gram-positivas e gram-negativas. Graças a esses avanços, infecções como pneumonia e gonorreia começaram a ser tratáveis, salvando inúmeras vidas. Em paralelo, os anos 60 viram o auge dos macrolídeos, como a eritromicina, que também alteram a síntese de proteínas bacterianas, mas o fazem de uma maneira diferente. Esses antibióticos são especialmente úteis para pacientes que são alérgicos à penicilina, oferecendo uma alternativa eficaz. A diversidade de classes de antibióticos que se desenvolveram nessa época reflete a riqueza de micro-organismos que habitam nosso ambiente e a capacidade humana de identificar e transformar esses recursos naturais em medicamentos eficazes. À medida que a pesquisa avançava, a indústria farmacêutica começou a investir no desenvolvimento de antibióticos, impulsionada pela crescente demanda por tratamentos eficazes. Esse clima de inovação levou à criação de múltiplos fármacos que se tornaram essenciais na prática médica. No entanto, apesar desse progresso, é importante lembrar que a natureza sempre encontra uma maneira de se adaptar. Durante a Era Dourada, o otimismo reinava na comunidade médica. Os antibióticos pareciam ser a solução definitiva para as infecções bacterianas. No entanto, essa mesma solução também semeou as sementes de um desafio que ainda enfrentamos hoje. A sobreutilização e o uso indevido desses fármacos começaram a dar origem ao surgimento de cepas bacterianas resistentes. As bactérias, por meio de processos evolutivos, começaram a desenvolver mecanismos para evadir os efeitos dos antibióticos, o que levantou um novo dilema ético e médico. No entanto, nesse período dourado, não apenas antibióticos foram desenvolvidos, também foram lançadas as bases para os estudos posteriores sobre farmacologia e microbiologia, que continuariam a ser relevantes na busca por soluções para infecções resistentes. A compreensão de como os antibióticos afetam as bactérias, assim como o estudo da microbiota humana, começou a ressoar no âmbito científico, sugerindo que a saúde humana é um complexo equilíbrio de interações microbianas. À medida que nos aprofundamos na próxima fase de nossa exploração sobre antibióticos, enfrentamos uma realidade inquietante. A resistência aos antibióticos se tornou uma das principais ameaças à saúde pública mundial. No próximo capítulo, examinaremos como as bactérias desenvolveram suas próprias defesas e os mecanismos que utilizam para resistir a esses potentes fármacos. A história dos antibióticos é, sem dúvida, uma narrativa fascinante de descobertas e conquistas científicas, mas também é um lembrete da contínua luta entre a ciência e a natureza. A questão é se estamos preparados para enfrentar os desafios que vêm. A Era Dourada dos antibióticos, marcada por sua capacidade de salvar vidas e erradicar infecções mortais, tem sido um capítulo notável na história da medicina. No entanto, essa mesma história se torna complexa ao abordar o crescente desafio da resistência bacteriana. As bactérias, organismos unicelulares que existem há bilhões de anos, demonstraram ser incrivelmente adaptáveis. A cada uso de antibióticos, essas diminutas entidades biológicas enfrentam um novo adversário e, de maneira notável, encontraram formas de evadir seu impacto. A resistência bacteriana não é um fenômeno novo. Desde que os antibióticos foram introduzidos na medicina,
alguns micro-organismos desenvolveram mecanismos para sobreviver à sua ação. Mas o que começou como um desafio isolado evoluiu para um problema global alarmante. A questão principal é como um tratamento tão eficaz quanto os antibióticos está perdendo sua efetividade. A resposta reside na capacidade das bactérias de se adaptar e mutar. Um processo que se acelera com o uso e abuso desses medicamentos. Quando um antibiótico é introduzido em um ambiente bacteriano, a maioria das bactérias é eliminada, mas algumas podem possuir mutações que lhes permitem resistir ao fármaco. Isso cria uma pressão seletiva. As bactérias resistentes sobrevivem e se multiplicam, transmitindo suas características à próxima geração. Esse fenômeno é conhecido como seleção natural, um conceito fundamental em biologia que explica como as espécies evoluem. Mas no caso das bactérias, a velocidade dessa evolução é alarmante. Em questão de horas ou dias, uma população bacteriana pode se tornar resistente, enquanto nos humanos, as mudanças evolutivas levam milhares de anos. A expansão da resistência bacteriana é agravada pelo uso inadequado de antibióticos, tanto na área médica quanto na agricultura. Uma prática comum, como a prescrição de antibióticos para infecções virais, muitas vezes motivada pela pressão dos pacientes ou pela falta de tempo, contribui para a resistência. Da mesma forma, na pecuária, o uso de antibióticos para promover o crescimento de animais levou ao surgimento de cepas resistentes, que podem ser transmitidas aos humanos através da cadeia alimentar. Um dos exemplos mais notórios de resistência é o Staphylococcus aureus, resistente à meticilina, conhecido como SARM. Essa bactéria, que inicialmente era suscetível aos antibióticos, desenvolveu resistência a uma variedade de tratamentos, tornando-se uma ameaça em hospitais e comunidades. As infecções por SARM podem ser difíceis de tratar e, em alguns casos, mortais. Esse tipo de desafio coloca em xeque o futuro da medicina moderna, levantando a pergunta sobre o que acontecerá se as infecções comuns não puderem ser controladas. Os cientistas estão trabalhando arduamente para compreender os mecanismos por trás da resistência bacteriana. Através de estudos genéticos, estão sendo identificadas as mutações que permitem às bactérias evadir os efeitos dos antibióticos. Esses esforços são cruciais, pois cada nova descoberta pode oferecer pistas sobre como desenvolver medicamentos mais eficazes. No entanto, a corrida contra a resistência é uma corrida contra o tempo, onde cada dia conta. As bactérias não apenas se adaptam aos antibióticos existentes, elas também podem compartilhar informações genéticas entre si, um fenômeno conhecido como transferência horizontal de genes. Esse processo permite que uma bactéria resistente passe sua resistência a outras, mesmo a espécies diferentes. Um exemplo claro é a transferência de genes de resistência entre bactérias que podem viver no intestino humano, onde o uso de antibióticos pode criar um caldo de cultivo para a resistência. À medida que a resistência bacteriana se torna uma crise de saúde pública, surgem perguntas sobre como podemos nos proteger e prevenir que as bactérias se tornem resistentes. A resposta não é simples e requer uma abordagem multifacetada. A educação sobre o uso adequado de antibióticos é primordial. É essencial que tanto médicos quanto pacientes compreendam quando e como esses medicamentos devem ser utilizados. Além disso, o desenvolvimento de novas estratégias de tratamento, como a terapia bacteriófaga, que utiliza vírus para atacar bactérias específicas, oferece uma esperança na luta contra a resistência. No horizonte também se vislumbram inovações na pesquisa e na tecnologia médica que poderiam revolucionar nossa maneira de abordar as infecções. No entanto, tudo isso exige uma mudança na mentalidade tanto na área médica quanto na sociedade em geral. A resistência bacteriana não é apenas um problema dos profissionais de saúde, é um desafio que nos diz respeito a todos. O desafio da resistência bacteriana não apenas coloca à prova a eficácia dos antibióticos, mas também nos convida a refletir sobre nossa relação com esses medicamentos. Da próxima vez que um antibiótico for prescrito, é relevante analisar se é realmente necessário e se existem alternativas. A resposta a essas perguntas pode ser crucial para preservar a efetividade dos antibióticos no futuro. Com um panorama tão complexo diante de nós, é fundamental explorar os mecanismos específicos que permitem às bactérias resistir ao ataque de nossos tratamentos mais poderosos. No próximo capítulo, aprofundaremos esses mecanismos de resistência bacteriana, desvendando os segredos que esses organismos escondem e sua surpreendente capacidade de se adaptar em um ambiente em constante mudança.
A batalha entre os antibióticos e as bactérias não é apenas uma luta de farmacologia, mas também um jogo de adaptação no qual as bactérias aprenderam a sobreviver. No capítulo anterior, exploramos a crescente preocupação com a resistência a esses medicamentos que um dia foram considerados um avanço fundamental da medicina. Agora, é crucial entender como exatamente as bactérias conseguem contornar os efeitos dos antibióticos, transformando o que um dia foi uma promessa de saúde em um desafio constante para a comunidade médica. As bactérias são organismos incrivelmente adaptativos. Desde sua aparição na Terra, evoluíram para sobreviver nas condições mais extremas. Esse engenho evolutivo se manifesta em sua capacidade de desenvolver resistência aos antibióticos. Uma das estratégias mais comuns que utilizam é a modificação de seus alvos. Os antibióticos, por sua natureza, costumam se dirigir a estruturas ou processos essenciais dentro da célula bacteriana, como a síntese da parede celular ou a produção de proteínas. No entanto, as bactérias podem alterar esses alvos por meio de mutações genéticas, permitindo que continuem seu funcionamento normal, mesmo na presença do fármaco. Consideremos uma analogia. Se um antibiótico é como um ladrão que tenta entrar em uma casa pela porta da frente e a encontra aberta, ele pode entrar facilmente, mas se o proprietário da casa decide reforçar a entrada ou fechar a porta com uma nova fechadura, o ladrão não conseguirá entrar. Da mesma forma, quando as bactérias mutam seus alvos, é como se estivessem fechando a porta para a entrada dos antibióticos, mantendo os intrusos à distância. Outra tática que as bactérias empregam é o uso de bombas de efluxo. Essas estruturas são como pequenos transportadores que permitem às bactérias expulsar rapidamente os antibióticos de seu interior. Funcionam como uma espécie de porta de saída, onde, após receber o sinal de que um antibiótico entrou, a bactéria ativa essas bombas para remover o fármaco antes que possa causar danos. Essas bombas não são eficazes apenas contra um único tipo de antibiótico, mas podem ser capazes de expulsar múltiplos fármacos ao mesmo tempo, o que complica ainda mais o tratamento de infecções bacterianas. A imunidade a certos medicamentos em algumas pessoas pode estar relacionada a seus encontros prévios com antibióticos. As bactérias não apenas desenvolvem resistência de forma isolada, também podem compartilhar genes de resistência entre si em um processo conhecido como transferência horizontal de genes, como já mencionado. Esse fenômeno lhes permite, em certo sentido, ensinar-se mutuamente a serem resistentes, acelerando assim a propagação dessa resistência em populações bacterianas. Um exemplo claro dessa transferência pode ser observado nos estafilococos, particularmente no Staphylococcus aureus, resistente à meticilina, SARM. Este patógeno adquiriu genes que lhe permitem sobreviver aos efeitos de múltiplos antibióticos, tornando-se um verdadeiro desafio em ambientes hospitalares. A resistência do SARM não é apenas um problema teórico, é uma realidade palpável que afeta milhares de pacientes a cada ano, levando a situações em que infecções que antes eram tratáveis se tornam difíceis de controlar. No entanto, a resistência não se limita à modificação de alvos e às bombas de efluxo. Algumas bactérias desenvolveram uma resistência que envolve a produção de enzimas que degradam ou inativam os antibióticos. Por exemplo, as V-lactamases são enzimas produzidas por várias espécies de bactérias que podem degradar antibióticos como a penicilina. Esse tipo de resistência é particularmente insidioso, pois pode surgir em resposta à pressão seletiva exercida pelo uso excessivo ou incorreto de antibióticos. A questão da resistência bacteriana não é apenas uma preocupação para médicos e pesquisadores. Afeta nossa vida diária de maneiras que muitas vezes não consideramos. Sempre que um antibiótico é tomado sem necessidade, ou não se completa um tratamento prescrito, está-se contribuindo para um ambiente onde as bactérias resistentes podem prosperar. Isso levanta questões cruciais sobre o uso responsável desses medicamentos e como garantir sua eficácia no futuro. O desafio da resistência bacteriana é um problema multifacetado que requer uma abordagem integral. A pesquisa continua desvendando as complexidades desses mecanismos de resistência e a comunidade científica busca novas formas de combater essas adaptações. Estratégias como o desenvolvimento de antibióticos de última geração, a busca por alternativas terapêuticas e a educação sobre o uso adequado dos antibióticos são cruciais para mitigar esse problema. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos o papel fundamental que a genética desempenha na resistência bacteriana. Compreender como os genes interagem nesse jogo de adaptação nos abrirá a porta para novas possibilidades no tratamento e na prevenção de infecções.
Em um mundo onde a resistência está se tornando a norma, a genética pode ser a chave para desvendar os segredos da sobrevivência bacteriana e, talvez, para encontrar respostas que nos ajudem a recuperar o controle. A resistência bacteriana aos antibióticos não é simplesmente um fenômeno isolado, é uma complexa rede de interações genéticas que revela muito sobre a natureza desses micro-organismos. No capítulo anterior, exploramos os diferentes mecanismos que as bactérias desenvolveram para se defender dos antibióticos. No entanto, a principal questão é como essas adaptações conseguem se espalhar tão rapidamente entre as populações bacterianas. A resposta a essa pergunta está no mundo da genética e, em particular, em um processo conhecido como transferência horizontal de genes. As bactérias têm a capacidade de trocar material genético de uma maneira que os organismos multicelulares não conseguem. Esse processo se assemelha a uma ponte que conecta diferentes cepas bacterianas, permitindo que algumas compartilhem suas ferramentas para resistir aos efeitos dos antibióticos com outras. Em vez de depender apenas da reprodução, que é o método habitual pelo qual as espécies transmitem sua informação genética, as bactérias podem adquirir genes de outras bactérias por meio da transferência horizontal. Esse fenômeno é particularmente relevante no contexto da resistência aos antibióticos. Imaginemos que uma bactéria desenvolveu um novo gene que lhe permite decompor um antibiótico específico. Em vez de permanecer isolada com essa vantagem, ela pode transferir esse gene para outra bactéria por meio de vários métodos: conjugação, transformação ou transdução. Na conjugação, as bactérias estabelecem um contato físico e transferem material genético por meio de uma ponte citoplasmática. Na transformação, uma bactéria toma DNA do ambiente, que pode vir de células mortas. A transdução envolve um vírus bacteriano, conhecido como bacteriófago, que atua como mensageiro, transferindo genes de uma bactéria para outra. Essa troca de informação genética pode ocorrer até mesmo entre espécies diferentes, o que complica ainda mais o panorama da resistência. Um exemplo claro desse fenômeno é observado na resistência à meticilina, um antibiótico comumente utilizado para tratar infecções por estafilococos. A bactéria Staphylococcus aureus adquiriu um gene que lhe confere resistência a esse antibiótico por meio da transferência horizontal, como mencionado anteriormente. Esse processo permitiu que cepas resistentes, como o Staphylococcus aureus, resistente à meticilina, SARM, se espalhassem rapidamente, tornando-se um desafio significativo na medicina moderna. A capacidade das bactérias de se adaptar e compartilhar sua informação genética não é apenas notável, mas também levanta uma série de perguntas importantes. É necessário analisar quais fatores contribuem para a propagação desses genes de resistência e como esse ciclo pode ser interrompido para proteger a eficácia dos antibióticos. Para abordar essas questões, é essencial compreender o ambiente em que essas bactérias vivem. A exposição frequente e muitas vezes desnecessária aos antibióticos cria um terreno fértil para a seleção natural. As bactérias que possuem genes de resistência têm uma vantagem competitiva, permitindo que proliferem na presença desses medicamentos. Além disso, o uso indiscriminado de antibióticos na agricultura para promover o crescimento dos animais também contribuiu para a propagação da resistência. Os resíduos de antibióticos podem se infiltrar nos ecossistemas aquáticos, criando um ambiente onde as bactérias podem trocar genes com maior facilidade. Esse ciclo de resistência é uma preocupação crescente, e as pesquisas atuais se concentram em como reduzir a pressão seletiva que fomenta a resistência. Para complicar ainda mais a situação, a genética bacteriana é altamente dinâmica. À medida que as bactérias se adaptam a novas condições, seus genomas podem se reorganizar, permitindo uma rápida evolução. Isso significa que mesmo uma pequena população de bactérias portadoras de um gene de resistência pode, em condições adequadas, multiplicar-se e se expandir em grande escala em um curto período de tempo. Esse fenômeno explica por que, apesar dos avanços médicos e farmacêuticos, ainda se luta contra infecções que outrora eram consideradas controláveis. É evidente que a genética desempenha um papel crucial na resistência aos antibióticos, e é necessário explorar o que pode ser feito a respeito. A resposta pode residir não apenas no desenvolvimento de novos antibióticos, mas também em estratégias preventivas que limitem a transmissão de genes de resistência. A educação sobre o uso responsável de antibióticos é fundamental, não apenas na área médica, mas também na agricultura e na pecuária.
Além disso, a pesquisa está explorando alternativas, como a utilização de bacteriófagos para atacar infecções resistentes ou a modificação genética de bactérias para que sejam menos propensas a adquirir genes de resistência. À medida que encerramos este capítulo sobre o papel da genética na resistência bacteriana, é crucial reconhecer que a ciência por trás desses processos é complexa, mas também acessível. A resistência aos antibióticos não é apenas um desafio médico, mas um fenômeno que envolve a todos. Cada vez que se toma um antibiótico, está se contribuindo para um processo evolutivo que se desenvolve em uma escala microscópica, mas com consequências significativas para a saúde pública global. Na próxima vez que se enfrentar uma infecção, é importante considerar o impacto das escolhas no mundo microbiano e refletir sobre como pequenas decisões podem influenciar a eficácia dos tratamentos do futuro. No próximo capítulo, abordaremos o uso indevido de antibióticos e suas consequências, um tema que se entrelaça profundamente com o que discutimos aqui. Será analisado se, sem saber, está se alimentando um problema que poderia ameaçar a medicina tal como a conhecemos. No coração da batalha contra as infecções, os antibióticos têm sido nossas armas mais poderosas. No entanto, essa guerra não se trava apenas nas salas de hospitais, se estende aos nossos lares, às farmácias e aos nossos hábitos cotidianos. Nesse contexto, o uso indevido de antibióticos se tornou um problema crítico que ameaça os avanços alcançados na medicina moderna. A prescrição excessiva e a automedicação levaram a um fenômeno alarmante: a resistência bacteriana. A resistência aos antibióticos ocorre quando as bactérias evoluem e desenvolvem a capacidade de sobreviver aos tratamentos que antes as eliminavam. Esse processo não é novo. As bactérias existem há bilhões de anos e, como qualquer organismo, estão em constante adaptação. No entanto, o que mudou nas últimas décadas é a velocidade com que essas adaptações se aceleraram, um fenômeno diretamente relacionado ao mau uso dos antibióticos. Por exemplo, estima-se que aproximadamente 30% das receitas de antibióticos são desnecessárias, o que significa que milhões de pessoas recebem tratamentos inadequados para suas condições. A prescrição de antibióticos para uma gripe ou um resfriado é um claro exemplo do uso inadequado desses fármacos. Os resfriados e a maioria das gripes são causados por vírus e os antibióticos são completamente ineficazes contra eles. No entanto, a pressão dos pacientes e a percepção de que é necessário uma cura rápida muitas vezes levam os médicos a prescrever esses medicamentos. Cada vez que um antibiótico é utilizado de forma inadequada, abre-se a porta para que as bactérias se adaptem e se tornem resistentes. Além das prescrições inadequadas, o uso excessivo de antibióticos na agricultura contribui de maneira significativa para esse problema. Em muitos países, antibióticos são utilizados em animais de fazenda não apenas para tratar doenças, mas também para promover o crescimento. Esse uso indiscriminado cria um ambiente propício para a seleção de bactérias resistentes, que podem ser transmitidas aos humanos através da cadeia alimentar. A Organização Mundial da Saúde alertou sobre esse perigo, sublinhando que a resistência aos antibióticos é um dos maiores riscos para a saúde pública em nível global. A resistência bacteriana não é um fenômeno isolado. Tem consequências reais e profundas em nossas vidas. As infecções por bactérias resistentes são mais difíceis de tratar, o que pode levar a estadias mais longas no hospital, maiores custos de atendimento médico e, em alguns casos, a um aumento da mortalidade. Em países onde a resistência é alta, procedimentos médicos comuns, como cirurgias e tratamentos de quimioterapia, tornam-se mais arriscados porque a possibilidade de infecções complicadas aumenta. Um exemplo impactante dessa situação é o caso da bactéria Staphylococcus aureus, resistente à meticilina, SARM, como mencionado em capítulos anteriores. Essa cepa de bactéria evoluiu para resistir a vários antibióticos, tornando-se um inimigo formidável em hospitais e comunidades. As infecções por SARM são difíceis de tratar e podem levar a complicações severas, incluindo a morte. Este é apenas um dos muitos exemplos de como o uso indevido de antibióticos facilitou o surgimento de superbactérias, aquelas que desafiam nossas melhores estratégias médicas. Diante dessa crescente crise, é fundamental tomar consciência sobre o uso responsável dos antibióticos. Isso implica não apenas que os médicos sejam mais cautelosos ao prescrever esses fármacos, mas também que os pacientes compreendam a importância de seguir as orientações médicas. A educação e a conscientização são fundamentais,
Entender que nem todos os males precisam de um antibiótico pode ajudar a conter a propagação da resistência. A nível individual, uma ação simples, mas eficaz, é sempre completar o tratamento antibiótico conforme prescrito, mesmo que a pessoa se sinta melhor antes de terminá-lo. Isso garante que todas as bactérias suscetíveis sejam eliminadas, reduzindo a possibilidade de que sobreviventes resistentes permaneçam. Além disso, é crucial evitar a automedicação e não compartilhar antibióticos com outras pessoas. A luta contra a resistência aos antibióticos não é apenas responsabilidade dos médicos ou dos sistemas de saúde. É um desafio que requer a participação de todos. Desde a educação pública até a implementação de políticas que regulamentem o uso de antibióticos na agricultura, cada passo conta. A colaboração entre países e organizações também é essencial, pois a resistência não conhece fronteiras. À medida que continuamos explorando o impacto dos antibióticos em nossa saúde, é vital entender que as decisões tomadas hoje afetarão nosso futuro e o das próximas gerações. A resistência aos antibióticos é um chamado à ação, um lembrete de que a ciência e a medicina, embora poderosas, devem ser utilizadas com respeito e responsabilidade. O próximo capítulo se aprofundará no impacto que essa crescente resistência tem na saúde pública em nível global, explorando como as comunidades estão se adaptando a essa nova realidade e quais estratégias estão sendo implementadas para mitigar o problema. A resistência aos antibióticos emergiu como uma das ameaças mais urgentes à saúde pública no século XXI. Em capítulos anteriores, exploramos os mecanismos e as causas que propiciaram esse fenômeno, desde o uso indevido desses medicamentos até os surpreendentes mecanismos de resistência apresentados pelas bactérias. No entanto, o impacto dessa resistência vai além da microbiologia, afeta de forma direta e profunda os sistemas de saúde em nível global. A Organização Mundial da Saúde alertou que a resistência aos antibióticos pode levar a um aumento drástico na mortalidade por infecções comuns. Um simples corte ou uma infecção de garganta, que no passado eram tratados com facilidade, podem se tornar questões graves. Isso levanta uma pergunta crucial sobre como essa resistência se traduz em termos de custos e vidas humanas. Em primeiro lugar, é imperativo entender que a cada ano, milhares de pessoas morrem devido a infecções resistentes. Um relatório da Rede Europeia de Vigilância da Resistência Antibacteriana estima que, na Europa, pelo menos 33 mil mortes são atribuídas a essas infecções. Em nível global, o número sobe a cifras alarmantes, superando 700 mil mortes anuais. Se não forem tomadas medidas, esse número pode alcançar 10 milhões até 2050, superando as mortes por câncer. Do ponto de vista econômico, a resistência aos antibióticos impõe uma carga considerável sobre os sistemas de saúde. As infecções resistentes requerem tratamentos mais prolongados, hospitalizações mais longas e o uso de medicamentos mais caros, o que aumenta os custos. Nos Estados Unidos, um estudo estima que a cada ano são gastos mais de 20 bilhões de dólares em custos adicionais por atendimento médico relacionado a infecções resistentes. Esses são recursos que poderiam ser destinados a outros aspectos críticos da saúde pública. Além disso, a resistência não afeta apenas os indivíduos que padecem infecções. Também tem um efeito dominó na atenção médica geral. Os hospitais são obrigados a implementar medidas de controle de infecções mais rigorosas, que requerem pessoal adicional e recursos. Isso desvia fundos que poderiam ter sido utilizados para a prevenção de doenças ou para o desenvolvimento de novos tratamentos. É relevante analisar como isso afeta a atenção que recebemos em nossas próprias comunidades. O problema se torna ainda mais complexo quando consideramos a desigualdade no acesso aos antibióticos e à atenção médica. Em muitas regiões do mundo, especialmente em países em desenvolvimento, o acesso a tratamentos adequados é limitado. Isso significa que infecções que poderiam ser facilmente tratadas em países com sistemas de saúde robustos se tornam mortais em outras partes do mundo. A resistência aos antibióticos não reconhece fronteiras, se torna um problema de saúde pública global que exige uma resposta coordenada. A educação desempenha um papel fundamental na luta contra essa crise. Aumentar a conscientização sobre o uso adequado de antibióticos e a necessidade de completar os tratamentos pode ajudar a reduzir a resistência. No entanto, o desafio é como fomentar uma mudança significativa no comportamento das pessoas e dos profissionais de saúde. A resposta reside na colaboração entre governos, órgãos de saúde e a comunidade em geral.
Iniciativas como campanhas de conscientização e programas educativos em escolas e hospitais são passos essenciais para abordar esse problema. Além disso, as políticas governamentais são cruciais. Regulamentações mais rigorosas sobre a prescrição de antibióticos e o uso na agricultura são necessárias para garantir que esses medicamentos continuem sendo eficazes. Em muitos países, os antibióticos são utilizados de maneira indiscriminada na pecuária para promover o crescimento, o que contribui para a resistência. Mudar esses hábitos não é apenas uma questão de política, mas de ética e responsabilidade social. As consequências da resistência aos antibióticos não se limitam ao âmbito médico, também impactam a economia e a qualidade de vida. A incapacidade de tratar infecções comuns pode levar a um aumento na morbidade, prolongando o tempo de recuperação e afetando a capacidade das pessoas de trabalhar e levar uma vida plena. As repercussões de uma simples infecção, impedir uma pessoa de comparecer ao trabalho durante semanas, são profundas e multifacetadas. Enquanto continuamos enfrentando esse desafio, os esforços para inovar no desenvolvimento de novos antibióticos e tratamentos alternativos são mais cruciais do que nunca. No próximo capítulo, exploraremos as últimas pesquisas e descobertas que podem oferecer soluções para esse problema crescente. A ciência avança a passos largos e a esperança de encontrar novos caminhos na luta contra a resistência aos antibióticos está mais viva do que nunca. A luta contra infecções bacterianas tem sido um capítulo fundamental da medicina moderna, mas à medida que adentramos um mundo onde a resistência aos antibióticos se tornou uma ameaça onipresente, a necessidade de inovação na pesquisa se torna mais urgente do que nunca. Com o pano de fundo de uma crise global, cientistas e especialistas em saúde buscam novas estratégias para descobrir e desenvolver antibióticos que possam enfrentar esse desafio. A história da pesquisa em antibióticos é rica e complexa, marcada por descobertas acidentais e avanços estratégicos. No entanto, agora, em um contexto em que os tratamentos tradicionais estão perdendo eficácia, a comunidade científica é obrigada a repensar sua abordagem. Isso inclui explorar fontes pouco convencionais, como novas espécies microbianas, combinações de medicamentos e tecnologias emergentes. A questão principal é como esses desafios estão sendo enfrentados. Uma das estratégias mais promissoras é o estudo de micro-organismos que habitam ambientes extremos, como os solos da Antártica ou as profundezas dos oceanos. Esses micro-organismos que evoluíram em condições extremas podem possuir propriedades antibacterianas únicas que ainda não foram descobertas. Pesquisadores como a doutora Jennifer Doudna, conhecida por seu trabalho com a tecnologia CRISPR, começaram a aplicar ferramentas genéticas para identificar e modificar genes nesses micro-organismos, buscando compostos que poderiam se tornar novos antibióticos. Além disso, o uso da inteligência artificial está transformando a forma como novos antibióticos são identificados e desenvolvidos. Algoritmos avançados podem analisar grandes bases de dados para prever quais compostos podem ser eficazes contra certas cepas bacterianas. Essa abordagem não apenas acelera o processo de descoberta, mas também permite uma personalização do tratamento, aumentando as chances de sucesso. A capacidade de uma máquina para aprender a ser mais eficaz do que os métodos tradicionais de pesquisa reside em sua capacidade de processar informações a uma velocidade e escala que superam a capacidade humana. Outro caminho intrigante na busca por novas terapias é a combinação de antibióticos com outros tipos de tratamentos, como fármacos antivirais ou imunomoduladores. Essa estratégia busca não apenas eliminar as bactérias, mas também fortalecer o sistema imunológico do paciente para que ele possa lutar contra as infecções de maneira mais eficaz. Pesquisas recentes mostraram que a combinação de antibióticos com certos probióticos pode potencializar sua eficácia. Uma descoberta que abre novas portas para tratamentos mais integrais. No entanto, a busca por novos antibióticos não se limita à pesquisa básica. Existem também iniciativas colaborativas entre universidades, empresas farmacêuticas e órgãos governamentais que buscam investir no desenvolvimento de novos fármacos. Um exemplo notável é o Fundo de Inovação de Antibióticos, que financia projetos promissores em diferentes estágios de desenvolvimento, desde a pesquisa inicial até ensaios clínicos. Essas colaborações são essenciais, uma vez que o desenvolvimento de um novo antibiótico pode custar centenas de milhões de dólares e levar anos, se não décadas.
Por outro lado, a biotecnologia está emergindo como um aliado crucial nessa luta. A engenharia de proteínas permite que os cientistas projetem antibióticos que não apenas são eficazes contra bactérias resistentes, mas que também têm um menor impacto na microbiota do paciente, o que significa menos efeitos colaterais e uma recuperação mais rápida. O uso de bacteriófagos, vírus que infectam bactérias, também está ganhando atenção como uma alternativa viável. Esses vírus específicos podem ser utilizados para atacar cepas bacterianas resistentes de maneira seletiva, deixando intactas as bactérias benéficas que habitam nosso corpo. No entanto, apesar desses avanços, a inovação no desenvolvimento de antibióticos enfrenta desafios significativos. A pressão por uma rápida aprovação de novos medicamentos e a necessidade de garantir que não contribuam para a resistência bacteriana requerem um delicado equilíbrio. Muitas vezes, os novos antibióticos são menos rentáveis para as grandes farmacêuticas em comparação com medicamentos para doenças crônicas. Isso levanta a questão de como incentivar as empresas a investir no desenvolvimento de novos antibióticos. A resposta pode estar em políticas de saúde pública que priorizem a pesquisa e o desenvolvimento de antibióticos. Algumas propostas incluem incentivos fiscais, subsídios e um sistema de recompensas pelo desenvolvimento de tratamentos inovadores. É crucial que os governos e as organizações internacionais compreendam que a luta contra infecções bacterianas é uma responsabilidade compartilhada, não apenas uma questão de saúde pública, mas também de segurança econômica e social. A inovação no campo dos antibióticos é vital, mas a educação e a conscientização sobre seu uso responsável também são. O conhecimento sobre como e quando utilizar esses medicamentos está no centro da prevenção da resistência. Enquanto os cientistas continuam trabalhando em novas soluções, é fundamental que tanto os profissionais de saúde quanto os pacientes adotem práticas adequadas que minimizem o risco de resistência. Nesse contexto de inovação e descoberta, é evidente que a busca por novos antibióticos é um esforço multidimensional que envolve ciência, política e a colaboração da sociedade como um todo. A esperança reside em que, por meio da pesquisa e do desenvolvimento contínuo, possamos enfrentar o desafio das infecções bacterianas resistentes e garantir que as gerações futuras tenham acesso a tratamentos eficazes. À medida que olhamos para o futuro, é crucial considerar não apenas os antibióticos em si, mas também as alternativas que poderiam complementar ou até mesmo substituir seu uso no futuro. Deve-se analisar quais outras estratégias poderiam ser implementadas para reduzir a dependência desses medicamentos e, ao mesmo tempo, proteger nossa saúde. A resistência bacteriana tem apresentado um desafio sem precedentes na medicina moderna. À medida que os antibióticos se tornam menos eficazes, a busca por alternativas se intensifica. Hoje, exploraremos algumas das estratégias mais promissoras para combater infecções bacterianas. A terapia com fagos e o uso de anticorpos monoclonais. A terapia com fagos baseia-se no uso de bacteriófagos, vírus que infectam especificamente as bactérias. Esses organismos são tão antigos quanto a própria vida e foram encontrados em uma variedade de ambientes, desde o solo até o intestino humano. A especificidade dos fagos é a chave de sua ação. Um vírus pode ser inimigo de uma bactéria, mas não das células humanas. Cada tipo de fago ataca uma espécie bacteriana particular, o que significa que, ao utilizar esses vírus, é possível eliminar uma infecção sem afetar a flora bacteriana benéfica do corpo. Esse enfoque não é novo, foi utilizado na antiga União Soviética durante a década de 1920. Mas sua popularidade foi eclipsada pela descoberta dos antibióticos. No entanto, nos últimos anos, o interesse pela terapia com fagos ressurgiu, impulsionado pelo aumento da resistência aos antibióticos. Pesquisas recentes demonstraram a eficácia dos fagos no tratamento de infecções resistentes, mesmo em casos onde os antibióticos falharam. Um estudo realizado pela equipe da doutora Graham Hatfull, na Universidade de Colômbia, mostrou que a terapia com fagos conseguiu salvar um paciente com uma infecção bacteriana resistente que não respondia a nenhum tratamento convencional. Por outro lado, os anticorpos monoclonais estão revolucionando a forma como enfrentamos as infecções. Esses anticorpos, projetados para reconhecer e neutralizar patógenos específicos, são o resultado de uma engenharia biomolecular avançada. Ao contrário da terapia com fagos, que utiliza vírus,
Os anticorpos monoclonais são proteínas produzidas em laboratório que imitam a resposta do sistema imunológico humano. Sua capacidade de identificar bactérias e neutralizá-las lhes confere um papel crucial na luta contra infecções. Os anticorpos monoclonais têm sido utilizados com sucesso no tratamento de diversas doenças, incluindo alguns tipos de câncer e distúrbios autoimunes. No âmbito das infecções bacterianas, um dos exemplos mais destacados é o uso de anticorpos monoclonais contra o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, SARM. Como mencionado, esses anticorpos não apenas ajudam a combater a infecção, mas também podem prevenir a propagação da bactéria, atuando como um escudo que protege as células saudáveis dos ataques bacterianos. Ambas as estratégias, a terapia com fagos e o uso de anticorpos monoclonais, representam uma mudança de paradigma no tratamento de infecções. No entanto, essas alternativas não estão isentas de desafios. A produção de fagos e anticorpos monoclonais é um processo complexo e custoso. Além disso, a pesquisa nessas áreas ainda está em desenvolvimento e mais evidências clínicas são necessárias para validar seu uso generalizado. Apesar desses obstáculos, o potencial dessas terapias é imenso. Pode-se imaginar um futuro onde infecções que hoje parecem insuperáveis se tornem um problema do passado, graças a estratégias inovadoras que complementam e, em alguns casos, substituem o uso de antibióticos. Isso não apenas poderia reduzir a carga da resistência bacteriana, mas também mudar a forma como as infecções são compreendidas e tratadas. No entanto, a solução para a crise de resistência aos antibióticos não se limita apenas a novas terapias. É essencial considerar a importância da prevenção. No próximo capítulo, abordaremos como a educação e a conscientização pública são fundamentais na luta contra infecções e a resistência bacteriana. A compreensão de como prevenir infecções e o uso responsável dos tratamentos atuais são passos-chave para garantir que possamos continuar desfrutando dos benefícios da medicina moderna. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. As discussões sobre os antibióticos frequentemente se concentram em sua descoberta e desenvolvimento, bem como nos desafios atuais que enfrentamos, como a resistência bacteriana. No entanto, há um aspecto fundamental que muitas vezes é negligenciado: a prevenção. À medida que continuamos lidando com os efeitos do uso excessivo e, por vezes, inadequado desses medicamentos, é crucial examinar como a higiene, a vacinação e outras medidas preventivas podem reduzir a necessidade de antibióticos e, em última análise, proteger nossa saúde. A higiene pessoal é um dos pilares mais eficazes na prevenção de infecções. Lavar as mãos de maneira adequada e frequente é uma prática simples, mas poderosa. Estima-se que as mãos possam transportar milhões de bactérias e vírus e que uma pessoa toca o rosto inúmeras vezes ao dia. Ao lavá-las com água e sabão por pelo menos 20 segundos, praticamente todos os germes que poderiam causar doenças são eliminados. Essa ação não apenas protege a pessoa que lava as mãos, mas também contribui para a saúde geral da comunidade ao reduzir a propagação de infecções. A importância da vacinação não pode ser subestimada nesse contexto. As vacinas têm sido uma das intervenções mais eficazes na história da medicina, prevenindo doenças que outrora foram devastadoras. Desde o sarampo até a gripe, as vacinas fortalecem nosso sistema imunológico, capacitando-o a combater infecções sem a necessidade de recorrer a antibióticos. O mecanismo pelo qual uma simples injeção pode prevenir doenças graves reside em treinar nosso sistema imunológico para reconhecer e atacar os patógenos, protegendo a nós mesmos e a quem nos rodeia. Além da higiene e da vacinação, existem outras práticas preventivas que podem ajudar a reduzir a necessidade de antibióticos. A alimentação equilibrada e o exercício regular não apenas melhoram nossa saúde geral, mas também fortalecem nosso sistema imunológico. Nutrientes como a vitamina C, presentes em frutas e verduras, desempenham um papel crucial na função imunológica. Assim, uma dieta rica em alimentos frescos e naturais pode ser uma defesa eficaz contra infecções. O ambiente também desempenha um papel importante na prevenção de doenças. Manter espaços limpos e desinfetados, especialmente em locais públicos ou de trabalho, reduz a possibilidade de contágios. As instituições educacionais, por exemplo, implementaram protocolos de limpeza mais rigorosos, especialmente no contexto da pandemia de Covid-19.
Essas medidas, embora possam parecer simples, têm um impacto significativo na saúde pública ao diminuir a propagação de doenças infecciosas. No entanto, a prevenção não recai apenas nas ações individuais. As políticas de saúde pública são cruciais para criar um ambiente seguro. A implementação de programas de vacinação em nível comunitário, campanhas de conscientização sobre higiene e o acesso a serviços de saúde são exemplos de como um enfoque preventivo eficaz pode ser articulado. A propensão de algumas comunidades a surtos de doenças muitas vezes se deve à falta de acesso a cuidados médicos ou à educação sobre práticas de saúde. O papel da educação é fundamental. A conscientização sobre como prevenir infecções pode transformar a saúde de uma população. Quando as pessoas compreendem a relação entre suas ações diárias e sua saúde, tornam-se agentes de mudança. Iniciativas educativas em escolas e comunidades têm se mostrado eficazes para fomentar hábitos saudáveis entre os cidadãos. O investimento em educação em saúde não apenas reduz a dependência de antibióticos, mas também empodera as pessoas a tomarem decisões informadas sobre seu bem-estar. À medida que refletimos sobre a importância da prevenção, é vital considerar que o futuro de nossa saúde depende de nossa capacidade de nos adaptarmos e aprendermos. A resistência aos antibióticos não é apenas um problema médico, é um desafio social que requer a colaboração de todos. Desde o governo até os indivíduos, cada um tem um papel a desempenhar na preservação da eficácia dos antibióticos por meio de práticas preventivas. A boa notícia é que o conhecimento e a ação conjunta podem gerar uma mudança significativa. Cada pequeno esforço conta, e ao adotar hábitos mais saudáveis e responsáveis, podemos reduzir a carga de doenças infecciosas e, portanto, a necessidade de antibióticos. Assim, a prevenção se torna uma ferramenta poderosa em nossa luta por uma saúde sustentável. O próximo capítulo nos levará a explorar um aspecto crítico dessa jornada: a educação e a conscientização sobre o uso de antibióticos. Aprofundaremos em como a informação e o entendimento podem moldar o comportamento da sociedade e, em última análise, contribuir para um uso mais responsável desses medicamentos vitais. O uso de antibióticos transformou a medicina moderna, mas com esse poder surgiu uma responsabilidade que todos compartilhamos. A resistência aos antibióticos, um desafio crescente, não é apenas um problema nos hospitais. Afeta comunidades inteiras e pode ter repercussões em nível global. Por essa razão, a educação e a conscientização sobre o uso responsável desses medicamentos são fundamentais em nossa luta contra esse fenômeno. As iniciativas para educar o público sobre a resistência aos antibióticos proliferaram em todo o mundo. Organizações como a Organização Mundial da Saúde, OMS, lançaram campanhas de conscientização, como a Semana Mundial de Conscientização sobre o uso de antibióticos. Essas campanhas têm como objetivo informar as pessoas sobre a importância de utilizar esses medicamentos de maneira adequada e como seu uso indevido pode contribuir para o desenvolvimento de cepas bacterianas resistentes. Um dos aspectos mais críticos dessas iniciativas é desmistificar o uso dos antibióticos. Muitas pessoas acreditam que esses medicamentos são uma solução para todas as infecções, mas nem sempre é assim. É importante entender por que não se deve tomar antibióticos para tratar um resfriado ou uma gripe. A resposta é simples: essas doenças são causadas por vírus, não por bactérias. Os antibióticos são eficazes contra as bactérias, mas não têm nenhum efeito sobre os vírus. Portanto, tomá-los desnecessariamente não é apenas ineficaz, mas também pode contribuir para a resistência. As campanhas de educação não se concentram apenas no público geral, mas também se dirigem a profissionais de saúde. A formação contínua para médicos e farmacêuticos é essencial. Esses profissionais devem estar atualizados sobre as diretrizes para a prescrição de antibióticos e entender a importância de realizar testes diagnósticos antes de receitar. A resistência aos antibióticos muitas vezes é exacerbada por prescrições inadequadas, e educar os médicos sobre esse tema é crucial para combater a crise. Além disso, o papel da comunidade é vital nesse esforço. Programas em escolas e organizações locais têm se mostrado eficazes na disseminação de informações. Envolver os jovens na conversa sobre o uso responsável dos antibióticos pode ter um impacto duradouro. Ensinar os estudantes sobre a responsabilidade de seu uso, além da biologia das bactérias, é uma estratégia abrangente. Iniciativas como oficinas, palestras e atividades interativas podem ajudar os jovens a compreender a importância dessa questão em sua vida diária.
As redes sociais também surgiram como uma ferramenta poderosa para a educação. Através de plataformas digitais, podem ser compartilhadas infográficos, vídeos e depoimentos que ressaltam os perigos do uso excessivo de antibióticos. Esse tipo de conteúdo pode alcançar amplas audiências, especialmente os mais jovens, que costumam ser mais receptivos às informações apresentadas de maneira visual e acessível. No entanto, para garantir que as informações que circulam online sejam precisas e úteis, é essencial fomentar o pensamento crítico e a verificação de fontes. No entanto, a educação sobre os antibióticos não se limita à resistência, também abrange a prevenção de infecções, como mencionado. A higiene pessoal, as vacinas e o cuidado adequado da saúde são aspectos-chave que podem reduzir a necessidade de antibióticos. Por exemplo, a vacinação não apenas protege as pessoas de doenças infecciosas, mas também diminui a incidência de infecções bacterianas secundárias que requerem tratamento antibiótico. É um círculo virtuoso. Ao prevenir doenças, consegue-se reduzir o uso de antibióticos e, portanto, a pressão sobre as bactérias para desenvolver resistência. As histórias de sucesso na educação sobre antibióticos são encorajadoras. Em vários países, foram implementados programas que conseguiram reduzir significativamente as taxas de prescrição de antibióticos desnecessários. Esses exemplos demonstram que, com a abordagem adequada, é possível reverter a tendência de resistência. No entanto, o caminho a percorrer é longo e requer a colaboração de todos os setores da sociedade. A educação deve ser acompanhada de ações concretas. As políticas públicas que promovem o uso responsável de antibióticos são essenciais. Isso inclui regulamentações sobre a publicidade de medicamentos, bem como a necessidade de que os farmacêuticos informem adequadamente os pacientes sobre o uso de antibióticos. A implementação de estratégias multifacetadas, que envolvam tanto a educação quanto a regulamentação, pode oferecer uma abordagem mais eficaz na luta contra a resistência. À medida que avançamos para o final deste capítulo, é essencial lembrar que o conhecimento é poder. Cada um de nós tem a responsabilidade de se informar e agir de maneira responsável no uso de antibióticos. A resistência não é apenas um problema dos médicos ou dos cientistas. É um desafio que nos diz respeito a todos. A conscientização sobre a importância desse tema pode fazer a diferença na saúde das gerações futuras. Em última análise, a educação e a conscientização são apenas o primeiro passo. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos o papel crucial das políticas e da regulamentação na luta contra a resistência aos antibióticos e como estas podem complementar nossos esforços individuais e comunitários. A crescente ameaça da resistência aos antibióticos não é apenas um desafio científico, também é uma questão que exige a atenção de autoridades e governos. A forma como as políticas relacionadas ao uso de antibióticos são geridas pode fazer a diferença entre um sistema de saúde robusto e um que vacila diante de infecções que antes eram facilmente tratáveis. À medida que os antibióticos se tornaram uma ferramenta essencial na medicina moderna, surgiram preocupações sobre seu uso. Com o aumento do uso desses fármacos, também aumentou o risco de que as bactérias desenvolvessem resistência. Assim, o papel das políticas governamentais e da regulação se torna crucial para mitigar esse problema. Deve-se analisar como os governos podem intervir para garantir que os antibióticos continuem sendo eficazes no futuro. As políticas que regem o uso de antibióticos abrangem várias áreas, desde a prescrição médica até a produção industrial e a agricultura. Cada um desses setores apresenta desafios únicos. No âmbito clínico, as diretrizes para a prescrição são fundamentais. No entanto, muitas vezes observa-se que os médicos, por diversas razões, prescrevem antibióticos de maneira inadequada. Isso pode ser devido à pressão dos pacientes que solicitam tratamentos imediatos ou à falta de informações precisas sobre a natureza viral de certas infecções, onde os antibióticos são ineficazes. É aqui que entram em cena as políticas de saúde pública. Países como Suécia e Países Baixos implementaram programas de vigilância e educação que promovem o uso responsável de antibióticos. Esses programas incluem campanhas de conscientização que informam os cidadãos sobre a diferença entre infecções virais e bacterianas, assim como a importância de completar os tratamentos prescritos. A educação do público é importante porque um paciente informado é menos propenso a solicitar antibióticos desnecessários, o que, por sua vez, reduz a pressão sobre os médicos. No âmbito agrícola, a situação é igualmente complexa.
a utilização de antibióticos na pecuária tem sido um fator significativo no desenvolvimento de resistência. Em muitos países, antibióticos são utilizados para promover o crescimento de animais de produção, o que gera um uso indiscriminado que pode ter repercussões na saúde pública. As políticas que regulam o uso de antibióticos na agricultura são, portanto, essenciais. A União Europeia implementou restrições sobre o uso de antibióticos na criação de animais, um passo que foi imitado por outros países. No entanto, a implementação dessas políticas varia enormemente. Além disso, levanta-se a questão da regulação na produção de antibióticos. A indústria farmacêutica desempenha um papel crucial na disponibilidade de novos medicamentos. No entanto, a pesquisa e o desenvolvimento de novos antibióticos diminuíram nas últimas décadas. Isso se deve, em parte, à falta de incentivos econômicos. Os antibióticos são, por natureza, tratamentos de curto prazo, e muitas empresas farmacêuticas preferem investir em medicamentos crônicos que garantem um retorno financeiro mais estável. As políticas que incentivam a pesquisa nesse campo são essenciais para garantir que haja uma oferta contínua de novos tratamentos. O desenvolvimento de novos modelos de negócios, como o pagamento por resultados em vez do tradicional pagamento por volume, poderia ser uma solução viável. Isso incentivaria as empresas farmacêuticas a investir na pesquisa de antibióticos, uma vez que seriam recompensadas pela eficácia e não simplesmente pela quantidade vendida. No entanto, a implementação de tais políticas requer um marco regulatório robusto e um compromisso firme por parte dos governos. A resistência aos antibióticos é um problema que não respeita fronteiras. Portanto, a colaboração internacional é vital para enfrentar essa crise de saúde pública. As políticas devem ser consistentes e coordenadas em nível global. Organizações como a Organização Mundial da Saúde têm instado os países a desenvolver planos de ação nacionais e a compartilhar seus dados sobre o uso e a resistência aos antibióticos. A transparência nessa informação é fundamental para identificar tendências e estabelecer estratégias eficazes. As decisões tomadas em um país podem afetar a saúde em outro. Em um mundo interconectado, a resistência aos antibióticos em um lugar pode se espalhar rapidamente por meio de viagens e comércio. Isso sublinha a necessidade de uma abordagem concertada que integre políticas nacionais e esforços globais. A regulação e as políticas de saúde pública não são apenas questões administrativas, são ferramentas fundamentais na batalha contra a resistência aos antibióticos. Cada decisão política, cada campanha de conscientização e cada restrição no uso de antibióticos tem um impacto tangível na saúde das gerações presentes e futuras. A responsabilidade recai não apenas sobre os governos, mas também sobre os profissionais de saúde, a indústria e, em última instância, sobre cada um de nós como cidadãos. Enquanto refletimos sobre a importância dessas políticas e sua implementação, torna-se evidente que a luta contra a resistência aos antibióticos requer um esforço coletivo. A próxima parte de nossa exploração se concentrará em como a colaboração internacional pode fortalecer essa luta e unir os países em um objetivo comum: salvaguardar a eficácia dos antibióticos para as gerações futuras. A resistência aos antibióticos se tornou uma das ameaças mais urgentes para a saúde global, um desafio que transcende fronteiras e exige uma resposta coordenada em nível internacional. À medida que as bactérias se adaptam e desenvolvem mecanismos de resistência, a necessidade de cooperação entre nações se torna crítica. Não se trata apenas de um problema de saúde pública em um país, mas de uma crise que afeta a todos. A cada ano, milhões de pessoas em todo o mundo se infectam com bactérias resistentes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, em 2019, aproximadamente 1.270.000 mortes foram atribuídas a infecções bacterianas resistentes aos antibióticos. Esse número alarmante ressalta a urgência de uma abordagem global. Um problema tão complexo e multifacetado requer a colaboração de países com diferentes sistemas de saúde, economias e culturas, devido à própria natureza das bactérias e sua capacidade de evoluir rapidamente. As bactérias não respeitam fronteiras. As viagens internacionais, o comércio e a troca de pessoas e bens facilitam a propagação de cepas resistentes de um país para outro. Um exemplo claro disso é a resistência à penicilina, que começou a aparecer pouco depois de sua introdução na década de 1940.
Apesar dos esforços iniciais para controlar seu uso, a resistência se espalhou rapidamente, demonstrando que a ação unilateral é insuficiente. A colaboração internacional se torna um pilar fundamental na luta contra essa problemática. O estabelecimento de redes de vigilância global é uma das estratégias mais eficazes para monitorar a resistência aos antibióticos. Através de iniciativas como o Sistema Global de Vigilância da Resistência aos Antibióticos da OMS, são coletados dados de diferentes nações, permitindo identificar tendências e padrões na resistência. A comparação da resistência aos antibióticos em diferentes partes do mundo é possível graças a essas informações, que não são apenas vitais para a pesquisa, mas também ajudam os governos a formular políticas de saúde pública mais eficazes. A cooperação internacional também se reflete no desenvolvimento de diretrizes e marcos de ação. Em 2015, a OMS lançou o Plano de Ação Global sobre a Resistência aos Antibióticos, que busca melhorar a prevenção e o controle de infecções, a vigilância e a pesquisa. Este plano não inclui apenas os países, mas também envolve organizações não governamentais, instituições acadêmicas e a indústria farmacêutica. A ideia é criar uma frente unida, onde cada ator desempenhe um papel crucial. A educação é outro aspecto vital da colaboração internacional. Programas de capacitação e conscientização são implementados em diferentes regiões do mundo, com o objetivo de informar os profissionais de saúde sobre a importância de usar antibióticos de maneira responsável. A promoção de práticas adequadas na prescrição e uso de antibióticos, assim como a importância de completar os tratamentos, são essenciais para reduzir a resistência. O comportamento de interromper um tratamento ao se sentir melhor, embora comum, contribui para a resistência e sublinha a necessidade de uma educação mais eficaz. Além disso, a pesquisa e o desenvolvimento de novos antibióticos e alternativas terapêuticas requerem uma colaboração sem precedentes. As empresas farmacêuticas, os governos e as universidades devem unir forças para investir em inovação. A criação de consórcios internacionais permite compartilhar recursos, conhecimentos e tecnologias, acelerando a descoberta de novos tratamentos. No entanto, esse esforço não está isento de desafios. A falta de incentivos econômicos para o desenvolvimento de novos antibióticos, em comparação com outros medicamentos, levou a uma desaceleração na criação de novas opções terapêuticas. A resistência aos antibióticos também está intimamente relacionada à saúde ambiental. A contaminação por produtos farmacêuticos em rios e solos, assim como o uso de antibióticos na agricultura, agrava o problema. Por isso, a colaboração internacional deve se estender à regulação e controle dessas práticas, garantindo que sejam adotadas abordagens sustentáveis que protejam tanto a saúde humana quanto a do meio ambiente. A produção de alimentos e o uso de antibióticos na pecuária são temas que requerem atenção global, uma vez que as resistências podem ser transmitidas aos humanos através da cadeia alimentar, ressaltando o papel da dieta nessa problemática. A luta contra a resistência aos antibióticos é um claro exemplo de como os problemas de saúde pública são, em última instância, problemas de justiça social. As nações mais vulneráveis, muitas vezes com menos recursos para enfrentar essas crises, são as mais afetadas. A cooperação internacional não se baseia apenas na troca de informações e recursos, mas também deve considerar a equidade no acesso a tratamentos e tecnologias. Cada país, independentemente de seu nível de desenvolvimento, deve ser parte da solução. Em conclusão, a resistência aos antibióticos é um desafio global que requer uma abordagem colaborativa e multifacetada. Desde a vigilância e a pesquisa até a educação e a política de saúde, a cooperação internacional é indispensável para abordar esse problema que ameaça a eficácia de uma das ferramentas mais poderosas da medicina moderna. À medida que enfrentamos o futuro dos antibióticos, é essencial lembrar que a luta contra a resistência não é apenas uma responsabilidade dos cientistas ou dos governos, é um esforço coletivo que envolve todos nós. À medida que avançamos para o próximo capítulo, exploraremos o que nos reserva o futuro dos antibióticos e como a inovação e a tecnologia podem oferecer novas esperanças nessa batalha. À medida que refletimos sobre nossa jornada pelo mundo dos antibióticos, é impossível ignorar os desafios que enfrentamos hoje em dia. A resistência bacteriana, um dos temas centrais que exploramos, não apenas levanta questões sobre nossa capacidade de tratar infecções comuns, mas também convida a uma profunda reflexão sobre o futuro da medicina moderna.
é necessário analisar como poderemos continuar confiando nesses medicamentos que salvaram milhões de vidas. O futuro dos antibióticos se apresenta como um terreno fértil para a inovação e a pesquisa, onde a comunidade científica se esforça para encontrar respostas à crescente ameaça das bactérias resistentes. Nesse contexto, surge uma pergunta crucial: será possível desenvolver novos antibióticos que possam superar as defesas das bactérias que evoluíram para resistir aos nossos tratamentos atuais? Pesquisadores de todo o mundo estão trabalhando incansavelmente para abordar esse dilema. Uma abordagem promissora se concentra na descoberta de novos compostos antimicrobianos que não apenas atuem sobre as bactérias mais comuns, mas que também sejam eficazes contra aquelas que demonstraram ser resistentes. Por exemplo, estão sendo exploradas moléculas encontradas na natureza, desde os solos até os oceanos, onde a diversidade microbiana pode oferecer pistas sobre novas estratégias para combater infecções. No entanto, a busca por novos antibióticos não se limita apenas à natureza. As técnicas de engenharia genética e biotecnologia estão revolucionando nossa capacidade de projetar medicamentos sob medida. Os cientistas estão utilizando ferramentas como o CRISPR para modificar genes em bactérias e desenvolver novos agentes que possam atacar diretamente as estruturas bacterianas. Essa abordagem personalizada promete abrir um leque de possibilidades para tratar infecções resistentes, mas também levanta questões éticas sobre a manipulação genética e suas implicações. Além de descobrir novos fármacos, é fundamental repensar como os antibióticos que já existem são utilizados. A administração responsável desses medicamentos é a chave para prolongar sua eficácia. A educação sobre o uso adequado de antibióticos, tanto na medicina humana quanto veterinária, deve ser uma prioridade, para garantir que as futuras gerações de médicos e pacientes entendam a importância de utilizar esses medicamentos apenas quando absolutamente necessário. Não apenas é necessária a educação, mas também a implementação de políticas de saúde pública que promovam práticas responsáveis e reduzam o uso excessivo. O desenvolvimento de novas estratégias preventivas também é essencial. As vacinas são uma ferramenta poderosa que pode reduzir significativamente a necessidade de antibióticos ao prevenir infecções em primeiro lugar. A pesquisa em vacinas que protejam contra bactérias resistentes está avançando a passos largos. Isso nos leva a considerar um futuro em que a vacinação não apenas evite doenças comuns, mas também reduza a pressão sobre os antibióticos. A colaboração internacional desempenha um papel crucial nesse esforço. Como já mencionado, a resistência aos antibióticos não conhece fronteiras, é um desafio global que requer uma resposta coordenada. Organizações de saúde pública, governos e comunidades científicas estão trabalhando juntas para compartilhar dados e recursos, permitindo uma abordagem mais unificada para combater essa ameaça. Essa cooperação é fundamental para o desenvolvimento de um plano de ação global que aborde a resistência aos antibióticos de maneira eficaz. Mas o futuro dos antibióticos não depende apenas da pesquisa e da política. Também precisa do compromisso da sociedade como um todo. A conscientização pública sobre a resistência aos antibióticos e seu impacto na saúde deve ser parte de nossa conversa diária. Na próxima vez que se considerar tomar um antibiótico, é relevante analisar se é realmente necessário. Essa simples reflexão pode fazer a diferença na luta contra a resistência. À medida que avançamos em direção ao futuro, é essencial que continuemos a pesquisar, educar e colaborar. A ciência forneceu ferramentas valiosas, mas é nossa responsabilidade utilizá-las de maneira sábia e ética. A história dos antibióticos é uma de constante evolução e adaptação. E neste momento crítico, devemos estar preparados para enfrentar os desafios que virão. O futuro dos antibióticos é incerto, mas também está cheio de possibilidades. Com a abordagem certa, podemos superar os obstáculos da resistência e garantir que os antibióticos continuem sendo uma pedra angular da medicina moderna. À medida que nos aprofundamos na próxima fase de nossa exploração, examinaremos como as inovações tecnológicas estão moldando a nova era dos antibióticos, abrindo portas para soluções que antes pareciam inalcançáveis. O desafio da resistência aos antibióticos levou a comunidade científica a buscar novas soluções para um problema que ameaça a saúde pública global. Nesse contexto, a tecnologia se tornou um aliado fundamental, abrindo novas portas para a pesquisa e o desenvolvimento de antibióticos inovadores. As plataformas digitais, a análise de dados massivos e a inteligência artificial estão transformando a maneira como se concebe a busca por novos tratamentos,
oferecendo uma abordagem fresca e promissora. Estamos em uma encruzilhada onde as bactérias, em sua constante evolução, encontram maneiras de desafiar as defesas que foram criadas. Diante dessa realidade, a pergunta que surge é como a tecnologia pode ser utilizada para recuperar a dianteira nesta batalha. Uma das respostas está nas técnicas de aprendizado de máquina, que permitem analisar grandes volumes de dados biológicos com uma rapidez e precisão sem precedentes. Por exemplo, pesquisadores da Universidade da Califórnia, em São Francisco, desenvolveram algoritmos que podem prever a eficácia de compostos antibacterianos a partir de padrões em dados genômicos. Esses algoritmos não apenas identificam possíveis candidatos, mas também ajudam a descobrir novos mecanismos de ação que podem ser fundamentais para combater cepas resistentes. A inteligência artificial, ao imitar a capacidade de aprendizado humano, permite detectar padrões que de outra forma poderiam passar despercebidos. Outro campo em ascensão é a biologia sintética, que combina a engenharia genética com a biologia para projetar novos antibióticos. Pesquisadores estão utilizando ferramentas avançadas de edição genética, como o CRISPR, para modificar micro-organismos de maneira que produzam compostos antimicrobianos. Essa abordagem não apenas acelera a descoberta de novos fármacos, mas também melhora a eficiência em sua produção. A busca por novos antibióticos não se limita a laboratórios convencionais. Com a ajuda de plataformas de crowdsourcing, cidadãos de todo o mundo estão sendo recrutados para contribuir com a pesquisa. Projetos como o Open Antibiotics Project convidam pessoas a colaborar na identificação de novas moléculas antibacterianas. Essa abordagem democratiza a ciência e permite que a inovação surja de lugares inesperados. A natureza criou antibióticos eficazes e os cientistas estão prestando atenção aos ecossistemas naturais, explorando sua biodiversidade em busca de novas substâncias que possam combater infecções. Ao estudar organismos como fungos e bactérias do solo, foram descobertos compostos com propriedades antibióticas que poderiam se tornar a base de novos tratamentos. Essa busca na natureza é complementada por tecnologias avançadas que permitem analisar a estrutura e a função dessas moléculas. A descoberta de novos antibióticos também está sendo impulsionada pela automação nos laboratórios. Sistemas robóticos permitem realizar testes massivos de compostos em condições controladas, acelerando o processo de identificação de candidatos promissores. Essa abordagem de alto rendimento, combinada com a análise computacional, está revolucionando a maneira como são realizados os ensaios clínicos, levando a um aumento significativo na taxa de sucesso de novos medicamentos. A medicina personalizada é outro aspecto essencial dessa revolução tecnológica. Ao utilizar dados genéticos de pacientes, é possível projetar tratamentos específicos que têm mais chances de serem eficazes. Isso não apenas aumenta a eficácia do tratamento, mas também reduz o risco de resistência, garantindo que sejam administrados apenas os fármacos necessários para cada caso particular. No entanto, apesar desses avanços, a luta contra a resistência bacteriana não é simples. A velocidade com que as bactérias evoluem e desenvolvem resistência continua sendo um desafio formidável. Por isso, é imperativo que a comunidade científica e a indústria farmacêutica trabalhem de maneira colaborativa, compartilhando informações e recursos para maximizar o impacto dessas novas tecnologias. A educação e a conscientização pública são igualmente cruciais nesse cenário. A compreensão de como funcionam os antibióticos, assim como a importância de usá-los adequadamente, é vital para frear o avanço da resistência. A tecnologia pode ajudar nesse sentido, fornecendo plataformas educacionais interativas que informem a população sobre o uso responsável desses medicamentos. Olhando para o futuro, as possibilidades são promissoras. À medida que a pesquisa avança, pode-se esperar a chegada de novos antibióticos que não apenas sejam eficazes contra cepas resistentes, mas que também transformem nossa compreensão da microbiologia. No entanto, é fundamental manter uma abordagem equilibrada, onde a inovação e a responsabilidade andem de mãos dadas. Com cada avanço tecnológico, entramos em uma nova fase da luta contra as infecções. A combinação de inteligência artificial, biologia sintética e uma abordagem colaborativa pode marcar o início de uma era em que os antibióticos, em vez de serem um recurso limitado, se tornem ferramentas abundantes e acessíveis. Assim, nos preparamos para um futuro onde a ciência e a tecnologia não apenas combatem infecções,
mas também oferecem esperança para um mundo onde as doenças bacterianas sejam mais manejáveis. A próxima etapa dessa história nos levará a explorar como esses novos desenvolvimentos nos oferecem uma nova era de esperança na luta contra a resistência aos antibióticos. Ao longo desta jornada pela história dos antibióticos, exploramos um caminho impressionante que abrange desde sua descoberta acidental até a ameaça contemporânea da resistência bacteriana. Fomos testemunhas de como os antibióticos revolucionaram a medicina, transformando infecções mortais em doenças tratáveis e salvando inúmeras vidas. No entanto, também enfrentamos o crescente desafio das bactérias que se adaptam e resistem a esses tratamentos, levantando questões inquietantes sobre o futuro da medicina moderna. Mas aqui, nesta última etapa de nossa história, nos encontramos à beira de uma nova era, uma era de esperança. Nos últimos anos, a comunidade científica redobrou esforços para enfrentar a resistência aos antibióticos, uma preocupação que afeta a saúde pública em todo o mundo. A capacidade das bactérias de evoluir rapidamente, adaptando-se ao seu ambiente e desenvolvendo resistência aos medicamentos, inspirou uma onda de inovação e criatividade na busca por soluções. Os pesquisadores estão explorando novas rotas para combater as infecções. Desde medicamentos que atacam as bactérias de maneiras inovadoras até o uso de bacteriófagos, vírus que infectam e destroem bactérias. As possibilidades são vastas. Essas abordagens não apenas oferecem alternativas aos antibióticos tradicionais, mas também abrem a porta para tratamentos personalizados, onde as terapias são adaptadas às características específicas das infecções de cada paciente. A possibilidade de receber um antibiótico projetado exclusivamente para combater a bactéria que afeta uma pessoa é um campo de pesquisa ativo. Além disso, a biotecnologia está desempenhando um papel crucial nesta nova era. A engenharia genética permite que os cientistas modifiquem micro-organismos para que produzam substâncias antimicrobianas mais eficazes. Por exemplo, pesquisadores conseguiram sintetizar antibióticos a partir de fontes naturais que antes não podiam ser obtidas em quantidades significativas. Esse tipo de inovação não apenas amplia nosso arsenal contra infecções resistentes, mas também nos ajuda a entender melhor como os antibióticos funcionam e como podemos otimizá-los. A educação e a conscientização são igualmente essenciais nesta luta. À medida que se aprende mais sobre o uso responsável dos antibióticos, torna-se cada vez mais importante que tanto os profissionais de saúde quanto o público em geral compreendam os riscos associados ao seu uso inadequado. Para fomentar uma cultura de responsabilidade em torno dos antibióticos, campanhas educativas e políticas de saúde pública que promovem a prevenção e o uso adequado desses medicamentos são fundamentais para contribuir para a contenção da resistência e preservar a eficácia dos antibióticos existentes. A colaboração internacional também está se tornando um pilar fundamental na busca por soluções, como já mencionado. A resistência aos antibióticos não conhece fronteiras. É um problema global que requer uma abordagem coordenada. Organizações como a Organização Mundial da Saúde estão trabalhando com países de todo o mundo para estabelecer estratégias abrangentes que abordem esse desafio. Ao compartilhar dados, recursos e experiências, podemos aprender uns com os outros e encontrar abordagens mais eficazes para combater a resistência. Enquanto olhamos para o futuro, é evidente que as soluções não virão de uma única fonte. A ciência, em todas as suas formas, será nossa melhor aliada. A pesquisa em microbiologia, farmacologia e biotecnologia está se entrelaçando para formar um mosaico de oportunidades. A implementação de novas tecnologias, como a inteligência artificial, também está permitindo que os pesquisadores identifiquem padrões e desenvolvam medicamentos mais rapidamente, levando a inovação a velocidades nunca antes vistas. No entanto, tal avanço não pode ser apenas um esforço científico. A participação da sociedade é crucial. Cada um de nós desempenha um papel nesta narrativa. Desde a escolha de práticas de saúde responsáveis até a promoção do uso adequado de antibióticos, nossas ações podem fazer a diferença. No final, o futuro da medicina não depende apenas dos cientistas em seus laboratórios, mas da consciência coletiva e do compromisso de cada indivíduo. Com essa visão otimista, nos encontramos diante de um novo capítulo em nossa luta contra a resistência aos antibióticos. A história que percorremos nos ensinou que, embora enfrentemos desafios formidáveis, a engenhosidade humana e a colaboração são ferramentas poderosas nesta batalha.
A ciência continua avançando e a cada nova descoberta nos aproximamos um passo mais de um futuro onde as infecções bacterianas não representem mais uma ameaça mortal. Ao fechar este capítulo, refletimos sobre a importância da ciência e da inovação. A resistência aos antibióticos pode parecer um desafio avassalador, mas também é um chamado à ação. É nossa responsabilidade coletiva não apenas proteger as conquistas da medicina moderna, mas também avançar em direção a um mundo onde as infecções sejam tratadas com segurança e eficácia. À medida que deixamos este documentário para trás, lembremos que a história dos antibióticos é um testemunho da capacidade do ser humano de se adaptar, inovar e superar adversidades. A esperança não é apenas um conceito. É um motor que impulsiona nossa busca por soluções. Em nossas mãos está forjar o caminho para um futuro onde a saúde e a medicina continuem a prosperar, onde a resistência aos antibióticos se torne um desafio superado e onde cada vida possa ser protegida com o poder da ciência.